Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte dessa importante entrevista da Tânia. Se você por acaso não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. É só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira, a segunda parte e volta aqui para assistir a terceira. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito! Vamos agora para as outras experiências que você vai nos presentear? Tá, então eu vou começar, né, pela infância, até que eu já até falei algumas coisas, né, da infância, que desde muito pequena eu sentia e percebia algumas situações, e principalmente à noite, né, e ali por volta de uns 9 anos, mais ou menos, foi muito difícil para mim. Eu passei uma fase bem difícil, que quando o dia começava a escurecer, a noite começava a chegar, eu entrava em pânico e já ia atrás da minha mãe, e eu ficava assim, mãe, já tá anoitecendo, tentando mostrar para ela o meu medo, meu desespero, mas ela também não tinha muito o que fazer, né, o que ela ia fazer, e eu naquela situação, porque eu sabia que eu não tinha como escapar, que ia ficar de noite, todo mundo ia dormir, e eu ia ficar sozinha, e eu ficava muito assustada com o que acontecia, porque eu não entendia na época, né? Então nem é porque, às vezes nem eram assim, coisas amedrontadoras e coisas muito ruins, mas é porque a falta de controle, a falta de entendimento, né, e que me deixava muito assustada. Então eu já sabia que eu ia deitar na cama e ia começar tudo de novo, né? Eu ia começar ali de madrugada, eu sentia presenças, eu via vultos, minha cama ficava de frente para a porta assim do corredor, um corredor muito longo na casa, e ali naquele corredor eu via como se fossem pessoas passando, indo para lá, indo para cá, e aquilo eu não sabia quem era, não sabia nada, ficava assustada. E eu tinha também uma coisa que me dava muito medo, que era, hoje eu sei que é a paralisia do sono, né? Eu acordava e não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada por um tempo, né? E aquilo me dava muito medo. Hoje em dia eu sei que aquilo é o que às vezes acontece quando a gente tá saindo ou voltando de experiências fora do corpo, né? Mas na época eu não tinha conhecimento nenhum. Aí começou a me dar insônia, fiquei num estado assim de ansiedade tão grande que minha mãe me levou no médico, querendo que o médico me prescrevesse um remédio para dormir. Só que eu tinha 9 anos, acho que eu tinha até menos, devia ter uns 8 anos. E aí o médico, eu acho que muito acertadamente, ele era até, acho que ele era até um pediatra, alguma coisa assim, ele não me receitou ansiolítico, hipnótico, nada de indutor do sono, nada de remédio tarja preta pela minha idade, né? E me receitou um antialérgico, porque o efeito colateral daquele antialérgico era dar sono. Então ele achou que aquilo ia me dar um soninho e que ia resolver a situação, mas não resolveu nada, continuou tudo do mesmo jeito. E às vezes as noites ficavam mais fáceis para mim quando eu dormia com a minha avó, que a minha avó me ajudou muito nessa fase. Eu tô contando isso aqui porque eu acho importante para as mães, porque às vezes as crianças, né, falam com as mães o que estão passando, e às vezes as mães não têm muito conhecimento. Estou falando para as mães assim, buscarem conhecimento para ajudar os seus filhos, porque realmente a criança sofre muito. Eu sofri muito com isso, e é uma coisa que marcou uma fase da minha vida, que poderia ter sido um pouco mais fácil se a gente tivesse mais conhecimento naquela época, né? Por isso que eu falo mais no sentido de ajudar essas crianças, né? Então eu tinha essa sensibilidade, mas não era só à noite, era assim, intuições, sentimentos em relação às pessoas, algumas pessoas que eu já via, já sentia alguma coisa ruim em relação assim, a algumas pessoas. E eu tinha uma coisa muito forte em mim, e que a minha irmã também tinha, que era como se fosse assim, uma saudade de que não sabia do que era. Então aquela nostalgia que não sabia de onde vinha, como se eu sentia falta
de uma outra forma de existir que não era possível aqui. Aqui eu me sentia deslocada, não encaixava direito nas situações. Então, por quê? Porque eu era diferente. Eu me sentia totalmente diferente das outras pessoas. Então eu achava assim, que eu era de outro lugar, que eu não pertencia aqui, que eu pertencia a outro lugar, a outro mundo. E isso me marcou muito. Eu sempre buscava provas de que eu era daqui. Então eu lembro assim, de eu procurando na minha casa a minha certidão de nascimento, porque eu achava que a minha mãe tinha escondido a minha certidão de nascimento para eu não descobrir que eu não era daqui, minha cabeça de criança. Então, gente, a mãe escondeu porque ela não quer que eu saiba. E eu ficava com isso, e procurando. Até que um dia eu achei e vi que não era nada daquilo, mas mesmo assim eu continuava sentindo isso. E outra coisa também que me fazia sentir diferente é porque eu era questionadora demais, isso eu já tinha falado, né? E observadora demais, e eu perguntava tudo, eu queria saber tudo, as respostas das pessoas não me satisfaziam, e eu ia perguntando, as pessoas às vezes perdiam paciência, aí eu também ficava nervosa, aquela confusão toda. Isso me marcou muito também, aí eu tinha até um apelido, eu era a menina dos porquês. Então, esse foi o início ali, da primeira fase. A única pergunta que eu queria fazer com relação ao que você falou é sobre essa questão de saudade. Eu pergunto para algumas pessoas, no começo eu fui tomado de surpresa pela resposta, mas eu pergunto para você. Você tinha um hábito quando criança, nesse momento que você tinha saudade de olhar para o céu, você olhava para o céu com saudade, como algumas pessoas falam? Sim. Inclusive eu tive algumas experiências olhando para o céu. Você falou que você tinha saudade de uma outra forma de existir. Isso me fez pensar, você tinha uma sensação, você tinha saudade de um outro lugar também ou só de uma outra forma de existir? De tudo, Carlos. Era como se tivesse saudade de pessoas, que eu não tivesse intimidade com as pessoas que viviam aqui comigo, porque eu tinha intimidade era com outras pessoas, lugar, forma de viver tudo. Tudo me parecia estranho. Tá bom. Então, por favor, siga em frente. Agora eu vou contar, então, uma experiência que me marcou muito forte, porque para mim ficou como um enigma. Por muitos anos da minha vida eu não conseguia entender essa experiência, demorou muito para que isso me fosse trazida algumas explicações sobre isso e tirasse as minhas dúvidas. E mesmo assim não é muito claro, não é fácil de explicar. Eu até pensei muito antes de decidir contar essa experiência, porque algumas pessoas podem estranhar um pouco. Mas o que me encorajou a contar aqui foi porque eu assisti um vídeo do canal você deve lembrar, Carlos, a EQM da Laura. Foi quando eu assisti a EQM da Laura que eu me encorajei a contar essa experiência, porque ela passou algo parecido, que também difícil de explicar. No caso dela foi um acidente de carro e comigo foi na piscina. Então, essa experiência já tem mais de 44 anos que ocorreu, né? Eu tinha 10 anos de idade e essa é a vez que eu considero que foi a primeira vez que eu fui salva. Literalmente. Então nós estávamos na fazenda, todo final de semana nós íamos passar, né, o fim de semana na fazenda, e depois do almoço, meus pais, minha avó, todos iam deitar um pouquinho para tirar um sono, para descansar, e eu planejei, né, que quando todos estivessem em casa descansando, eu ia para a piscina, que tinha assim, um pouquinho uma distância assim da casa, tinha que andar um pedacinho, eu falei assim, agora ninguém vai me ver. Eu queria fazer lá uma arte, e é porque a piscina é assim, deixa eu descrever um pouquinho como é que era para entender o que eu vou contar depois. Tinha uma cachoeira artificial, que é assim, de cimento, né, que caía dentro da piscina. Essa cachoeira, ela era um pouquinho afastada da piscina, ela não era assim direto na borda da piscina, ela era um pouco assim afastada, então vinha a água aqui em cima, tipo uma rampa assim de cimento, caía num degrau, depois caía em outro degrau e depois que vinha a piscina. Ela era um pouquinho afastada. Então, eu planejei, estava decidida a dar um pulo lá de cima. Só que eu não queria dar um pulo
normal, eu queria dar uma cambalhota lá de cima e cair, dar a cambalhota no ar e cair lá dentro da piscina, que tinha essa distância. E eu sabia que era muito arriscado, então eu falei assim, eu não vou fazer isso perto de ninguém, eu vou fazer sozinha para ninguém falar nada. Mas eu sabia que era perigoso. Devia ter uma altura mais ou menos de 1,5 metro, assim, a cachoeira, e 1,5 metro mais ou menos assim de distância dela para a piscina, mais ou menos alguma coisa assim. Eu sabia que aquilo ali podia estar errado, sabia que podia dar errado, que podia ser grave, mas mesmo assim eu estava decidida e fui. E inclusive eu ouvi, né? Eu fui avisada para não pular, porque eu ouvi 2 vezes repetindo assim no meu ouvido, né? Dentro assim, não pule, não pule. E eu falei, vou pular. Então eu me preparei, me coloquei bem na beiradinha, assim, na bordinha, com o dedo assim para fora para eu dar o impulso, né? Calculei ali a força que eu tinha que fazer, porque eu era pequena, 10 anos, muito magrinha, e eu ia ter que fazer um impulso muito grande para numa cambalhota eu conseguir cair lá dentro da piscina naquela distância, porque a cambalhota a gente vai assim um pouco para trás, né? Então eu me preparei e pulei. Só que aí na hora que eu pulei, é como se eu não vi mais nada, tudo sumiu. Eu não senti mais nada, eu não vi mais nada, eu não vi eu cair na água, eu não senti eu caindo na água, eu não sentia que eu tinha um corpo, eu não sentia, é como se eu não tivesse corpo mais. E aí nesse momento é como se eu era tudo ou nada ao mesmo tempo, porque não existia, é como se eu não existisse. Mas eu tinha consciência, é uma coisa muito estranha, Carlos, muito estranha, e só que eu tava em paz, eu não tava com medo, eu tava em paz. É como se tivesse assim, o tempo parou, teve um corte de continuidade, e o tempo foi emendado ali depois, o que veio depois emendou, e como se eu não tivesse caído ali na água naquele momento. E quando eu dei por mim, quando eu acordei, que eu tive a consciência no meu corpo novamente, que eu abri os olhos, e aí eu fui voltando, é como se eu fui voltando a mim aos poucos e me sentindo, eu tô aqui, tô aqui, a água, a piscina, fui voltando ali e sentindo aos poucos, como se eu não soubesse onde eu estava. Então foi como se eu estivesse voltando à realidade, né? Porque eu não me senti caindo na água, eu não senti impacto, não senti nada. E aí quando eu dei por mim, eu tava encostada naquele segundo degrau que eu falei, que a água caía num degrau, depois ia para outro, eu tava encostada naquele segundo degrau, num lugar que eu não poderia ter caído ali sem ter me machucado muito, porque era ali um degrau de cimento. Não tinha como eu estar ali, ter batido ali sem me machucar. E aí na mesma hora eu lembrei do salto, eu lembrei que eu tinha saltado. Então eu lembro exatamente que na hora que eu lembrei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que eu comecei a me apalpar. Eu comecei a me apalpar, falei, pronto, esborrachei, tô machucada. Comecei a me apalpar para ver se o meu corpo, se eu sentia meu corpo, e comecei a apalpar o degrau da piscina para ver se ele estava ali, porque nada tinha explicação. Eu lembro direitinho de eu apalpando o degrau para ver se ele era duro, se ele era real. E aí eu vi que eu não estava machucada, não estava com dor em lugar nenhum, não tinha nenhum arranhão, nada tinha acontecido. Eu fiquei confusa, sem entender nada, mas ao mesmo tempo sentindo uma paz assim. Não chegou ao ponto daquela da EQM, mas também era uma paz que não condizia ali com a situação, porque era para eu estar, não era para eu estar em paz naquele momento. E eu fiquei ali parada por um tempo, não tinha ninguém, eu fiquei ali um tempo sentada, tentando remontar a situação na minha cabeça, refazendo tudo que aconteceu na minha cabeça, desde o impulso até chegar ali. Só que não tinha nada na minha cabeça para refazer. Eu só tinha na minha cabeça até o pulo. Depois que eu pulei, sumia tudo e eu já estava ali. Quando eu me dei por mim, eu já estava ali. E não tinha continuação. E eu sentia uma coisa que eu esqueci de falar. Que quando eu dei por mim, ali, naquele lugar, meu corpo, ele é como se cada átomo do meu corpo vibrasse de forma acelerada. Com uma energia forte no meu corpo vibrando,
como se tivesse assim, tudo vibrando muito rápido. E eu fiquei, as questões que vieram na minha cabeça naquele momento foram relacionadas às dúvidas que eu tinha na época. Então eu ficava questionando, mas por que isso aconteceu? Por que me salvaram? Eu ficava questionando, por que me salvaram? Como que fizeram isso? Eu merecia ser salva? Eu merecia ser protegida dessa forma? Por que não deixaram eu me machucar? Essas eram as questões que eu tinha na minha cabeça. Então eu fiquei ali um tempo pensando, depois eu levantei e quando eu fui andando, tinha um gramado grande que ia andando até a casa, eu vi que quando eu fui andando, parecia um caminhar de bêbado. Eu estava cambaleando, tonta, como se tivesse assim, muito leve, pisando nas nuvens e sem muito equilíbrio. Parecia que eu não estava muito encaixada. Eu vi que estava diferente. As pessoas me perguntaram quando eu cheguei lá na casa, onde você estava? O que você estava fazendo? Onde você demorou? Eu não contei nada para ninguém, porque eu sabia que ninguém ia acreditar no que tinha acontecido, ninguém ia entender. Eu não estava entendendo. Eu não ia saber contar, né? Ninguém ia acreditar. Iam rir de mim, eu falei, não contei nada para ninguém. Só que durante muitos dias aquilo ficou na minha cabeça que não saía. Eu fiquei revivendo aquela cena para ver se eu conseguia fazer uma sequência do que tinha acontecido e eu não conseguia. Aquilo ficou inexplicável para mim por muito tempo e eu só consegui entender mesmo o que aconteceu muitos anos depois, tanto com algumas coisas que eu entendi com a EQM e as outras explicações também que eu recebi depois, as informações que eu fui tendo e que começaram eu começo a entender o que poderia ter acontecido ali naquele momento. Essas informações a que você se refere não são de estudos que você fez aqui, foram informações durante experiências que você tinha. Isso. Porque eu fiquei com essa dúvida na cabeça, né? Então, é como se eu acho que eles quiseram mesmo me ajudar a entender isso, porque nas explicações... Você lembra que eu falei que foi chegando, né, muita informação depois, e durante a EQM também é como se eu tivesse aquele entendimento de tudo, né? Então, com isso tudo foi a conclusão que eu cheguei, tá? É uma conclusão minha. O que eu entendi foi o seguinte, é como se o ser que disse no meu ouvido, né, não pule, eu acho que como eu desobedeci, eles tiveram que tomar uma providência que se eu não tivesse pulado, eles não precisariam ter chegado a esse ponto, né? Então, eu entendi que eles, os seres que me acompanham, é como se eles tivessem manipulado a densidade do meu corpo, meu corpo físico. É como se eles tivessem propiciado uma desmaterialização ali no momento, com uma mudança de frequência vibratória do meu corpo. Como se o meu corpo tivesse desmaterializado e se, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso dizer a palavra assim, teletransportado, tivesse sido deslocado para aquele novo lugar que eu apareci depois. Eu não tenho como saber se eu caí ali, menos densa, não me machuquei, depois redensifiquei novamente, ou se o meu corpo foi teletransportado para aquele lugar. Isso não tem como eu saber, mas o que eu entendi é que alguma coisa assim, nesse sentido, foi feita. No sentido de meu corpo ter se desmaterializado num ponto e rematerializado neste outro ponto, né? Se reorganizado, minha estrutura física ter sido reorganizada nesse outro local que eu me despertei, depois que eu não poderia estar. Eu tô falando dessa forma de que eu não tenho certeza, porque como foram explicações, mas que a forma como a gente entende, a forma como isso é depois, o que a gente entende em experiências fora do corpo, e isso é trazido depois e filtrado pelo cérebro, pode haver algumas distorções, por isso que eu não posso afirmar, né, que eu entendi 100% certo. Mas, pelo que eu entendi, esses fenômenos, eles são potenciais nossos, do ser humano ainda adormecido, como se fosse chegar um ponto que todos nós vamos ser capazes de fazer isso naturalmente. Nesse momento eu precisei da ajuda deles para me ajudarem nesse momento e fazerem isso, mas vai chegar um momento, né, que todos nós no futuro, porque isso é um potencial
que está presente no nosso corpo. Eu vou dizer o que eu entendi que justifica isso, tá? Como o nosso corpo é feito de átomos, que são 99,9999% de espaço, né? Então nós somos feitos de 99,99% de espaço também, o nosso corpo. E esse espaço, ele não é vazio, na verdade, né? Ele é cheio, ele é preenchido de campos vibratórios, né? Que formam tudo que existe. Que até as partículas subatômicas, os elétrons, eles não são, a gente às vezes aprende na escola, né, como se fossem bolinhas sólidas girando em torno do núcleo do átomo, mas que hoje a gente já sabe que não é assim, né, que elas são, que as partículas subatômicas, na verdade, elas são ondulações no campo vibratório, né, são excitações do campo, né, elas podem se comportar como partícula, mas elas não são um pedacinho de matéria, né? Elas são excitações do campo. São campos vibratórios e que, de acordo com a vibração, e isso pode ser manipulado, teria essa maior densidade, menor densidade, porque nós somos, assim, 100% campo vibracional, né? E na minha experiência ficou muito claro que não existem duas coisas, matéria e vazio, né? Existe uma coisa só, que é o campo, assumindo vibrações diferentes, formas diferentes e densidades diferentes. Esses seres, quando conversaram com você, eles se referiram especificamente a essa experiência que você teve? Sim, sim. A informação, Carlos, como ela vem assim em bloco, e eu tô tendo que colocar em palavras para descrever, aí fica assim um pouco... Eu entendo a dificuldade, porque todos se referem a essa dificuldade de colocar em palavras a experiência. Não se preocupe com isso. O que me marcou mais é porque eu já vinha de uma ideia, né, de que o mundo era feito desses, né, que o átomo era o menor pedacinho de matéria, então desfazer essa ideia e que encaixou, essa nova ideia encaixou muito mais com os quadros que me foram mostrados na EQM, né? Porque quando eu apalpei a mão ali no degrau da piscina para ver se realmente ele era duro, isso me veio muito à mente depois, porque aí eu vou falar uma coisa que é daqui, que eu estudei aqui, mas que fez sentido com a minha experiência, tá? Que como eu apalpei ali para ver se era duro, parece que por que eu já vim da experiência com essa ideia de verificar se era duro ou se não era? Se ele era sólido ou não. De onde eu tirei isso lá no momento para ficar me apalpando e apalpando, como se intuitivamente eu soubesse que tinha desmaterializado, né? Tinha se dessolidificado, vamos dizer assim. Porque depois, né, que eu fui estudar, né, que quando a gente pressiona, você sabe isso, né? Você é físico, a gente pressiona a mão numa mesa ou numa parede e a gente sente sólido, né? Ali, mas o que realmente ocorre ali são os elétrons, né, da superfície do corpo e da superfície daquela superfície estão exercendo forças repulsivas, né, repulsão. Por isso que a gente sente como sólido, mas que na verdade não é sólido, né, é só a interação ali eletromagnética das nuvens de elétrons, né, você sabe isso melhor do que eu. Então, que realmente não é sólido. Então, isso fez, aí que juntou tudo, fez total sentido para mim. E também quando eu estudei aquela equação famosa de Einstein, né, E é igual a mc ao quadrado, né, que massa e energia são equivalentes, né, que massa é uma forma de energia em repouso, e que a massa não é aquilo que a gente imagina que é. Tô falando assim, coisa que agora é só coisa que eu vi depois que comprovou, né, que a massa dos prótons, que é formado por quarks, se você somar a massa dos quarks, você só tem explicação para 1% da massa do próton. De onde que vem aquela massa, né? Que 99% então da massa não vem das partículas em si, não vem do quarks. Vem de onde então? Vem da energia. A massa dos prótons é da energia de ligação entre os quarks, que forma a massa. Então a massa vem da energia, né? Então quer dizer que o nosso corpo, o planeta, os objetos, né? Tudo é energia, é condensada, é vibração, né? Assim, desacelerada. Isso tudo foi me ajudando a esclarecer junto com as explicações, porque você vai juntando as coisas, as explicações que recebe
lá com as coisas que estuda aqui, então eu tô juntando, tá, Carlos? Para explicar um pouquinho. Eu tenho uma lembrança de, na nossa primeira conversa, você ter falado sobre o mamão nessa experiência da piscina. Você pode me explicar um pouco melhor isso? Eu não vi uma mão. É mais como uma sensação de como se eu tivesse sido assim, amparada e colocada naquele lugar, como se algo me ajudasse, teve alguma interferência, né, de fora que me salvou e me colocou naquele outro lugar que eu apareci depois, vamos dizer assim, né, quando eu voltei. Não sei se foi só como uma interpretação, um símbolo, que veio essa sensação, essa ideia, mas eu não vi mão. Essa sua experiência, ela é, na minha cabeça, ela é uma experiência de quase morte também, porque fica difícil a gente imaginar o que seja. Você ali, você esteve perto da morte. Você teria morrido se não houvesse uma interferência, né? Então, só queria deixar registrado aqui, para mim isso foi uma experiência de quase morte. Sigamos em frente, então. Ou eu teria morrido, ou eu teria ficado com um problema grave, né? Eu poderia ter que, né, ficar tetraplégica, qualquer coisa, porque cambalhota, né? Eu fui com a cabeça na frente, né? Então alguma coisa muito grave ia acontecer. Então, depois disso, né? Depois dessa experiência na piscina, tudo que eu passava durante as noites, aquilo foi diminuindo. Com o passar dos dias, eu fui vendo que aquelas experiências perturbadoras, elas foram diminuindo e que foram cedendo lugar a outra coisa. E que era justamente o oposto. Ao invés de ter aquelas noites perturbadoras, eu comecei a ter noites muito prazerosas de voo. Eu voando. Então, eu já não tinha mais medo de ir deitar à noite, eu tinha pressa para ir deitar. Eu lembro exatamente que eu deitava de barriga para cima, punha a mão assim em cima da barriga, e ali eu relaxava, já esperava dormir, porque eu sabia que eu já ia sair voando. Na época eu sabia que era diferente de sonhos, que não eram sonhos iguais aos outros, mas eu ainda não sabia, ainda não tinha ouvido falar de experiências fora do corpo. Então eu sei que quase toda noite eu saía voando e então eu lembro exatamente de eu voando numa rua paralela à rua da minha casa, e eu voava mais nessa rua, e eram voos muito rápidos. Eu voava muito rápido e sentia o corpo muito leve, e eu lembro que eu voava com os braços abertos, que eu fazia assim para voar, para sentir assim o voo e aquela velocidade, né, o ventinho. E tem uma situação interessante que num desses voos eu reparei que eu voava que eu passava muito perto dos postes de luz, de eletricidade, os fios de eletricidade. E eu lembro exatamente que veio assim na minha mente, nossa, eu preciso ter cuidado com esses fios, porque se eu bater algum fio desse, eu posso me machucar, ou bater em algum poste, porque eu estava muito rápido. E um pouquinho depois que eu tive esse pensamento, eu já tentei, assim, vi um poste na minha frente, já tentei desviar e não deu tempo. E eu atravessei esse poste como se fosse nada aconteceu, e aquilo eu lembro que eu fiquei assim, que eu fiquei assustada, confusa, eu falei assim, ué, não me machuquei, não aconteceu nada, eu continuei voando como se nada tivesse acontecido. E a partir dali eu vi que eu não precisava mais me preocupar, que eu podia atravessar os postes, os fios, que aquilo não me machucava, e eu entendi que ali as coisas eram diferentes. E esses sonhos duraram muito, até ali de 11, 12 anos mais ou menos, eram muito frequentes esses voos, até que depois, à medida da adolescência foi chegando, esses voos foram diminuindo, e até que chegou uma época que eu já não tinha mais, mas a memória ficou. Sempre nas ruas próximas de onde você morava? Você nunca esteve com outras pessoas? Você nunca saiu do planeta Terra? Nessa época não. Nessa época eram esses voos. E agora, o que você vai nos contar? Então, Carlos, você havia me perguntado se eu tinha
o costume quando era criança de olhar para o céu, se eu tive alguma experiência nesses momentos olhando para o céu, para o espaço, e realmente eu tive duas experiências que eu acho que foram assim as que mais marcaram e que eu poderia compartilhar aqui. Engraçado é que eu percebi depois que essas duas experiências, elas tinham conexão com o que eu vivi na EQM. Porque a primeira, eu tinha por volta de uns 9 anos, mais ou menos, de idade. E nós tínhamos o costume de todas as férias ir para a praia. E então eu estava numa cidadezinha muito pequena de praia. E então o céu fica assim super estrelado, porque a cidadezinha é muito pequena, não ilumina muito o céu, né? Então a gente vê muita estrela. E aquele dia eu estava assim, mesmo eu tendo assim 9 anos, eu estava aquele dia assim mais pensativa, mais introspectiva, e eu deitei no terraço, numa cadeira, aquelas cadeiras de praia mesmo que deitam. Eu estava ali sozinha, deitei e fiquei admirando o céu estrelado. Só que eu percebi que estava diferente. Algo estava diferente e eu não sabia bem o que. Como se eu estivesse vendo mais estrelas do que normalmente eu via e que aquelas estrelas estavam diferente, alguma coisa, sabe como não dá para explicar, uma sensação diferente. Eu estava diferente, como se o céu também estivesse diferente, que eu estivesse olhando para ele de uma forma que eu nunca tinha olhado antes, percebendo de uma forma diferente. E aí veio em mim uma sensação mesmo, não posso dizer assim de êxtase, porque não é igual a sensação da EQM, mas é uma sensação diferente. E eu fiquei ali admirando aquilo um tempo, e eu comecei a sentir como se eu fosse desligando aqui da Terra, desconectando e tivesse acessando uma outra dimensão, como se assim algo me chamasse e quisesse comunicar comigo. Eu senti como se eu tivesse separada da realidade aqui, como se eu tivesse, como se fosse assim dentro de uma bolha, numa outra dimensão, mas eu enxergava, mas eu estava nas duas ao mesmo tempo. Então começaram a passar algumas pessoas da família ali do meu lado, e era como se tivesse uma distância entre nós que não tinha, como se as pessoas passavam como se eu não existisse, como se eu não estivesse ali para aquelas pessoas, e eu também um pouco senti uma distância para elas, não uma distância física, mas uma distância assim, como se fosse, não tem como explicar, dimensional, alguma coisa assim. E eu fiquei totalmente conectada naquele céu, naquele estado ali de maravilhamento, um deslumbramento. E eu não sei quanto tempo eu passei ali. Eu sei que quando eu voltei já tinha passado muito tempo, e a diferença é que eu sinto que eu tive num estado diferente, porque quando eu volto dessas experiências, é como se eu demorasse para me encaixar novamente, como se tudo ficasse diferente ali por algumas horas, ou em algumas circunstâncias, dias, e depois da EQM foi inclusive 2 meses, né, que eu fiquei sentindo diferente, até eu voltar a me reconectar e entrar nas atividades ali novamente, e conectar com as pessoas novamente, conversar. É como se eu ficasse um pouco desconectada, um pouco distante, vivendo assim como se eu fosse um observador externo. Mas essas luzes eram algo fora estrelas, ou você simplesmente estava enxergando aquelas estrelas de uma forma diferente? Eu creio que eram sim estrelas, e eu que estava enxergando como se elas estivessem mais próximas de mim, mais ligadas a mim, como se estivesse fazendo parte de uma forma diferente. Você não sentiu ter saído do corpo? É como se eu experimentasse uma outra dimensão, mas não tivesse afastado do meu corpo. Se eu saí do corpo, mas fiquei próxima, eu não fui até lá, vamos dizer assim. Mas você era muito jovem, com 9 anos, você não chegou a perceber nada disso. Só sentiu que estava vendo diferente. Sim, sim. E a segunda vez, eu não lembro exatamente a idade, mas já na adolescência, porque eu já tinha uma noção maior, eu já vivia a vida de uma outra forma, então já vi
outras coisas. Eu estava, na verdade, não estava vendo o céu propriamente dito. Aliás, eu estava vendo o céu, mas não o céu, eu observando ali o céu natural. Eu estava vendo o céu, mas num filme. Então, isso que foi assim, mais diferente. Eu estava assistindo um filme de viagem espacial e nesse filme mostrava a Terra vista do espaço, através da janela de uma nave espacial, muito distante da Terra, então mostrava na direção oposta do que a gente vê daqui, né? Olha, daqui para a Terra, para as estrelas. Então eu estava ao contrário, eu estava de lá, olhando de lá para cá, vendo a Terra lá do espaço, no mesmo jeito que eu vi na EQM. Então, naquele instante, e foi uma coisa assim que me pegou assim, de repente, no mesmo instante, foi no instante que eu vi a Terra naquela, né, de lá para cá, é como se na mesma hora, é como se desse um estalo, mas não é um estalo, abrisse como se eu tivesse sido transportada mesmo, olhando a Terra mesmo, de lá para cá, como se aquilo deixou de ser um filme na minha frente, uma televisão, vamos dizer assim, e como se aquilo fosse real mesmo, eu estivesse lá no espaço, vendo a Terra. Como se fosse um gatilho para uma lembrança real? Que ia acontecer no futuro. Isso é o mais engraçado, que depois eu senti isso no final. Depois, quando eu chegar no final dessa experiência, eu vou te falar o que eu senti, né, no final. Então, é como se realmente eu estivesse vivendo aquilo. Então, eu me senti totalmente distante da vida aqui na Terra, totalmente afastada, e eu senti um pouco daquela sensação que eu tive na EQM, como se nada aqui tivesse importância. Tudo aquilo que eu estava ali na cabeça, ali no momento, porque eu estava vivendo ali algumas experiências de adolescência, algumas assim, preocupações, algumas questões, e como se de repente eu tivesse deslocado daquilo tudo e nada daquilo fizesse sentido, nada daquilo tinha importância, tudo que podia preocupar em termos de medo, de conflitos ou de objetivos que eu queria alcançar, ali é como se desse uma quebra disso tudo. Tudo ficou pequeno, irrelevante, toda a preocupação, e eu entrei numa paz mesmo, uma paz profunda, e é como se viesse assim, eu sentisse assim, que é isso que eu tô, que é a vida aqui que eu estou vivendo, que desconexão do real, o real sentido da vida. Isso veio para mim muito forte, como se todo mundo aqui, não só eu, mas todos os seres humanos, eu estivesse olhando à distância para todos os seres humanos vivendo uma mentira, uma ilusão coletiva, todos buscando, lutando por coisas que não faziam o menor sentido. Todo mundo aprisionado nessa ilusão de separação e de luta de um com outros, que, olhando lá distante, não fazia o menor sentido. Então, no final dessa experiência, eu senti como se... Sabe quando a gente sente déjà vu? Mas nesse caso não era o déjà vu, não era nesse sentido, porque era como se algo dissesse dentro de mim assim, você vai viver isso novamente, você vai reconhecer essa visão. E eu fiquei com essa sensação. E depois, realmente, eu reconheci, né, anos depois na EQM, que eu tive essa mesma visão. É como se eu sentia ali a banalidade do cotidiano, dessa vida de lutas. E eu fiquei vários dias com isso, um pouco desconectada, para voltar a viver normalmente ali o dia a dia, o cotidiano do dia a dia, sentindo que não era para eu seguir encaixada na vida daquela forma, que eu tinha que dar um rumo diferente para a minha vida. Você enxerga nisso como que um recado para todos nós, para que nós entendamos que isso aqui é, como você falou, uma mentira ou uma ilusão, e para que nós acordemos para o real significado de estarmos aqui? Seria isso? Sim, eu senti como se que todos nós estamos vivendo essa ilusão, mas que para o momento, para o nível de consciência do planeta, não é esperado além disso. Está dentro do que é esperado
tá tudo certo para o nosso nível de consciência no planeta, mas que já existem, que tem outros planetas que os seres já não vivem tão aprisionados nessa ilusão de separação. As distrações do mundo levam as pessoas a entrar nesse turbilhão, nesse esquecimento, e acaba causando sofrimentos desnecessários. Mas o fato de você receber essas informações ou perceber essa questão da mentira, da ilusão, tem um propósito de você trazer essa informação, como, por exemplo, como dizem, falam em transição planetária, tem uma informação que cabe agora e que não era necessária ou possível antes? Existe uma necessidade de coletivamente entendermos alguma coisa nova para vivermos nesse novo momento? Sim. É justamente isso. Ok, então vamos em frente. Passaram-se muitos anos. No início da gravidez da minha primeira filha, eu vivi uma experiência que me marcou e que fica na minha cabeça até hoje, porque é uma daquelas coisas que acontece que eu sei que teve um propósito. Eu tinha mais ou menos 29, 30 anos, e eu estava ali desconfiando que estava grávida ainda, aquele início ali, e eu tive uma experiência fora do corpo, que na verdade foi um encontro, ou vamos dizer assim, um reencontro, porque foi o seguinte: eu me vi num lugar, mas que na verdade o foco mesmo não era o lugar em si, vinham dois seres na verdade 3, mas esses dois seres, que eu vi que eram os que estavam mesmo comandando ali a situação, eles vinham andando em minha direção e trazendo junto com eles uma pessoa para me encontrar. Então vinha esses dois seres, um de cada lado, e no meio essa pessoa que eles estavam trazendo para me encontrar. E quando eu olhei, foi aproximando, quando chegou perto eu reconheci aquela pessoa que estava ali entre aqueles dois seres. Que eu vi que aquela pessoa do meio eu conhecia, daqui, já tinha convivido comigo aqui nesta vida. E ela veio até mim muito feliz, radiante, estava sorrindo e me falou que ia ser a minha filha. E me pegou uma surpresa, eu levei um susto, eu não estava esperando, nunca tinha imaginado na minha vida que eu ia ser apresentada dessa forma para a pessoa que ia ser a minha filha, e muito menos que eu já teria conhecido ela nesta vida. Ela já tinha vivido comigo e tinha falecido quase uns 20 anos antes. E outra coisa que me surpreendeu muito é que ela estava muito feliz de vir como minha filha. Isso me surpreendeu muito, porque eu também não esperava. Eu fico um pouco emocionada falando disso, porque a felicidade dela de ser minha filha é tão grande que aquilo me surpreendeu muito, que eu não tinha ideia, porque eu já tinha convivido com ela, eu não tinha ideia que ela gostasse tanto de mim, que ela queria estar perto de mim daquele jeito, que ela estava achando ótimo ser minha filha. E aquilo me deixou muito, muito comovida e até pensativa depois. E hoje, convivendo com a minha filha, eu vejo no jeito dela de ser, no modo dela levar a vida, eu vejo muita semelhança entre esses. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque eu não quero que outras pessoas identifiquem, quem poderia ser. Quando ela nasceu, hoje em dia não mais, mas quando ela nasceu, ela tinha até características físicas que lembravam essa outra pessoa. Inclusive, não fui só eu não contei essa experiência para ninguém na época. Eu só vim contar agora há pouco tempo. Eu contei para minha irmã gêmea, contei para o meu marido, inclusive contei até para minhas filhas, até porque elas vão ver aqui, mas eu já tinha contado. E mesmo eu não tendo contado para ninguém, outra pessoa, quando viu a minha filha, conheceu a minha filha a primeira vez, falou, nossa, como ela parece com tal pessoa. Eu não acreditei na hora que eu ouvi. Eu falei, meu Deus. Nossa, cara, eu tô aqui com o coração disparado. Pode ir adiante.
Então a experiência que eu gostaria de contar aconteceu no parto da minha segunda filha. Inclusive essa foi a segunda vez que salvaram a minha vida. Lembra que eu falei que me salvaram 4 vezes? E que a primeira foi aquela experiência que eu contei da piscina, né? Aquele pulo na piscina. Então a segunda vez foi essa que eu vou contar agora. Durante a gravidez correu tudo bem, tudo normal. Apesar de eu comecei a ter contrações, já no 5º mês de gravidez, eu já sentia dores e contrações. Mas eu já sentia, na primeira gravidez, eu também comecei a ter contração muito cedo, tive que ficar de repouso, então não estranhei muito. E mesmo assim eu consegui chegar até a 38ª semana, e aí a médica resolveu marcar a cesariana, e só na cesariana mesmo, quando ela abriu a minha barriga, é que ela viu o risco que eu e minha filha estávamos correndo, que a gente nem imaginava até chegar ali. Foi um susto para mim, para a médica, para os médicos todos que estavam lá. Então, a médica, ela começou lá a cirurgia, tomei anestesia, e fica aqui o campo cirúrgico, né, tampando, né, a gente não tem aquela visão direta, mas eu sentia tudo que ela estava fazendo, né, senti o corte, senti tudo, e de repente ela cortou, foi abrindo, né, as camadas ali, né, pele, os tecidos, músculo, foi abrindo tudo, de repente ela parou, e ela parou, largou tudo, e eu vi que os médicos, eles ficou assim um silêncio, mas eles se entreolharam assim de uma forma estranha, com aqueles olhos um pouco arregalados. Eu falei, pensei, né? E a cirurgia estava sendo filmada, mas a filmagem, eles não filmam direto ali, né? O sangue, aquelas coisas, eles filmam sem focar aquela área. Eu falei isso porque depois, quando eu assisto a filmagem, dá pra ver isso tudo, perceber isso tudo muito bem, e a reação dos médicos ali. Então, eu vi que a médica ficou um pouco apreensiva e de repente ela começou a falar com os outros médicos de uma forma estranha, olha aqui, e olha aqui, como se ela não estivesse acreditando no que ela estivesse vendo, olha aqui, eu, meu Deus, olha o quê, e tava falando pra ele, né, não pra mim. Aí ela falando, aqui, olha, já tá dando pra ver direto, a criança tá aqui, direto, cadê o útero? Não tô vendo aqui a parede do útero. E aí ela falou que quando ela abriu, ela não viu o útero, não tava, a minha filha não estava dentro do útero, ela não viu a parede do útero, o útero tinha sido rompido, estava aberto, ela viu diretamente a minha filha, porque a minha filha estava só dentro da bolsa amniótica, né, dentro ali da bolsa com o líquido, e essa bolsa é transparente, então ela já viu direto a minha filha, e ela estava ali totalmente desprotegida, essa bolsa podia ter rompido, minha filha podia ter caído ali dentro, né, do meu abdômen, e a qualquer momento, e poderia ter sido fatal para nós duas, né, para mim e para ela. Então a médica pegou e largou ali os instrumentos e fez uma coisa assim que os cirurgiões não fazem, né, durante assim uma cirurgia. Ela deu a volta no campo cirúrgico e veio falar comigo. E falou, Tânia, assim, espantada, né? Tânia, falando assim, com certeza alguém lá em cima gosta muito de você e da sua filha, porque aconteceu um milagre, não era para vocês estarem vivas aqui agora, alguém gosta muito de você lá em cima. Eu falei, meu Deus, nossa senhora. E eu fiquei assim, sem reação, falei, E aí ela voltou lá de novo para continuar, né, a cirurgia, aí que ela pegou e tirou a minha filha e explicou, e ela falando, eu ouvindo ela falando lá com outros médicos, nossa, o útero, olha aqui como é que o útero tá fino, tá mais fino que uma folha de papel, tá transparente, porque aí ela viu que o útero, ele se rompeu no lugar onde foi feita a sutura da cesariana anterior, da minha primeira filha. É como se a sutura não fechou bem fechada ali. Então, quando o útero foi esticando com a segunda filha, abriu ali naquele lugar e foi rasgando, né? E ficou aberto. Por isso ela falou, nossa, por isso que você sentia tanta dores, bem que você falava, né? E eu, tipo assim, eu não acreditava em você, né? Você falava comigo que você estava sentindo umas dores e muita contração. E como eu tinha, o risco ainda foi maior, porque eu tinha muita contração desde o 5º mês.
E a contração era mais perigosa ainda, porque eu tendo contração, podia expulsar ali minha filha para dentro do abdômen. E aí eu ia ter uma hemorragia, né? E uma hemorragia que, dependendo ali do momento, poderia ser fatal para nós duas. E aí, todo mundo ali, olhando, aí que ela foi, aí que ela pegou, abriu, tirou minha filha. E aí depois aí o médico veio trazer a minha filha para eu ver. E aí ela começou, antes dela fechar a minha barriga, ela veio falar comigo. Ela falou, ó, Tânia, é muito séria assim, você não pode engravidar novamente. Você colocaria sua vida em risco, eu proíbo você de engravidar de novo. Aí eu tava assim meio atordoada, eu nem lembro se eu falei alguma coisa, tava meio atordoada. Aí ela virou e falou assim, você quer que eu faça laqueadura das trompas para você não ter mais filho? Aí eu pensei, ué, mas eu já tinha pedido para ela para fazer, na consulta antes, né? Eu falei com ela que eu queria fazer, ela falou comigo que não ia fazer, porque não era dentro ali da lei, que não podia fazer, que depois eu poderia arrepender, e aí depois eu poderia processar ela, que não sei o que. Eu falei, não vai acontecer nada, isso não pode fazer a laqueadura, eu não quero ter mais filho. Ela falou, não vou fazer, se você quiser fazer, então você tem que arranjar outro médico. Eu falei assim, então agora por que ela tá perguntando, gente, se eu quero fazer, se ela tinha falado que não podia? E eu fiquei naquela confusão ali, não entendi que aí ela mudou de ideia, porque agora ela viu que eu estava correndo risco de vida e que eu não podia engravidar de novo. Mas eu estava tão atordoada que eu não respondi que era para ela fazer. E aí ela não fez. Ela não fez, fechou e não fez a laqueadura. E aí depois da cirurgia, já no quarto, meu marido me contou que ela chamou ele, enquanto eu estava lá que a gente fica em observação depois, né, da cirurgia, até voltar ali, tudo, e chamou ele para conversar numa sala reservada e falou com ele que eu não poderia engravidar de novo, que eu correria risco de vida, e diz ele que ela falou assim mesmo, que repetiu que não podia. Eu falei, tá bom, não vamos ter mais filho, tá bom, mas assim, ela ficou muito assustada. E aí depois, hoje em dia, assistindo a gravação da cesárea, inclusive eu mostro para minha filha, dá pra gente ver direitinho lá, os médicos, a cara deles, o espanto, e ela falando, até aí na gravação eu vi até o anestesista que fica assim do lado da gente, aqui atrás. Eu lembro que ela chamou ele e ele foi lá ver, eu lembro dele lá assim, olhando atrás do campo cirúrgico e olhando para ver e tudo. Ali eu percebi mesmo que eu tinha sido salva. A segunda vez em que você foi salva. Isso. E aí? A outra experiência que eu queria contar é a quarta vez que eu fui salva, porque a terceira foi a EQM, né? Então a primeira foi da piscina, a segunda foi essa no parto da minha segunda filha, depois a terceira foi na EQM, agora a quarta vez é essa experiência que eu vou contar, que foi a última que aconteceu, que é a mais recente, que aconteceu em 2024. Não deixem de assistir a quarta parte dessa importante entrevista da Tânia, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?